Galera do MR Militares, professor Rafael Ribeiro, quem vos fala, terceiro bloco e último da nossa aula introdutória referente à sintaxe. Vamos falar aqui um pouquinho de ordem direta, que eu havia deixado passar. A ordem direta das orações. Opa, ainda estou me adaptando à tal da caneta. Vamos lá. Agora foi. Opa, ainda ficou feio. A ordem direta das orações, galera, é aqui, ó. Sujeito, verbo e complemento. Se liga. Eu isolo o meu sujeito dentro do meu predicado. Eu tenho quem? Ó, aqui eu tenho o meu sujeito. Verbo e complemento vai estar dentro do meu Opa, baguncei tudo. Verbo e complemento vai estar dentro do meu predicado. Essa é a ordem direta. Sujeito, verbo e complemento, né? Ó, João comeu o bolo. João comeu o bolo. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Aí, quando eu vou fazer uma análise entre termos essenciais e integrantes, é que eu consigo dizer que, ó, sujeito para cá, sujeito para cá, tá? Predicado para cá. Dentro do predicado eu tenho o verbo e eu tenho o complemento. Nesse caso, o bolo é aquele cara que foi comido, sofreu a ação de ser comido, objeto direto, e o verbo é um verbo transitivo direto. Beleza? Essa é a ordem direta, mas nem sempre o examinador ele vai nos dar uma oração na ordem direta. Ele pode colocar, ó, ele pode colocar da seguinte forma, vou apagar para ficar melhor. Ele pode colocar assim, ó. Ele pode colocar assim: comeu o bolo João. Ah, tá sem sentido. Tá sem sentido, mas não tá errado. Simplesmente ele inverteu a ordem. Aí você tem aqui, ó, o verbo iniciando o período. Você tem o objeto direto e você tem um sujeito no final. Olha como que você tem. Você tem verbo, complemento e sujeito. Ó, verbo, complemento, sujeito. Esse complemento é complemento verbal, tá? É um complemento verbal. Você tem o sujeito e você tem o verbo. Mudei a ordem. Então, isso pode inverter. E ao longo das nossas aulas, isso será apresentado a vocês. Agora, vamos lá continuar. Já deixei até montada. Vamos fazer uma análise agora sintática disso tudo aqui, porque aqui eu quero mostrar a vocês termo a termo. Repare, a venda das mercadorias de João, amigo do meu pai, são observadas por Pedro todos os dias. Eu confesso que eu parei e pensei um período em que eu conseguisse englobar exatamente todos esses termos. Nesta oração aqui, vou mudar a cor da caneta para ficar melhor. Nesta oração, eu pensei uma forma que eu conseguisse englobar exatamente todos esses termos aqui, ó. Então, nós vamos separar por cores diferentes cada termo. Ali nós temos os termos essenciais, nós temos termos integrantes e temos termos acessórios.
Repare só, termos essenciais, lembra que eu ensinei a vocês que primeiramente a gente vai olhar quem é o verbo. Então vamos lá, a venda das mercadorias de João, amigo do meu pai, são observadas por Pedro todos os dias. Eu te pergunto, quantos verbos temos aqui? Você vai me falar, temos uma locução verbal aqui, ó. Ah, professor, eu tenho esse verbo ser aqui, que é um verbo auxiliar, mais o particípio, né? Então aqui é uma voz passiva, exatamente, eu construí esse período na voz passiva para conseguir englobar o agente da passiva. Todos os termos que eu apresentei a vocês aqui, eu consegui englobar dentro deste período ou desta oração. Então, quem é o sujeito? Lembra o primeiro passo que eu havia mostrado a vocês? Primeiro passo, faça o quê? Quando for fazer uma análise sintática, encontre o verbo. Ah, legal. Encontre o verbo. Beleza, já encontrei. Então, são observadas. Quem são observadas? Você vai encontrar o sujeito. Ó. Quem são observadas? A venda das mercadorias de João. Professor, isso tudo aqui é o sujeito? Exatamente. Ah, professor, eu localizei o sujeito aqui? Sim. E o meu predicado, professor? Ah, preste atenção. Se eu localizei o sujeito, o predicado vai ser quem? Todo o meu restante. Todo o meu restante vai ser o meu predicado. Ó. Repare que aqui eu deixei passar, vou completar. Ó, aqui, ó, amigo do meu pai também faz parte do sujeito, nós vamos ver depois, tá? Beleza, então esse é o meu sujeito, sim. E quem é o meu predicado, professor? Todo o restante, ó, todo o restante. Caramba, então aqui nós acabamos de localizar os termos, ó, essenciais. Esses são os termos essenciais. Os termos essenciais, sujeito e predicado, já foram encontrados aqui. Quem é o sujeito? A venda das mercadorias de João, amigo do meu pai. Isso tudo aqui é o meu sujeito, beleza? Tudo isso aqui está dentro do meu sujeito. Agora, e o meu predicado? São observadas por Pedro todos os dias. Isso daqui está dentro do meu predicado. Ah, legal. Vamos afunilar isso aqui, vamos agora pegar termos integrantes. Quem está dentro do termo integrante? Ó, o complemento nominal, complemento verbal e o agente da passiva. Vamos lá? Só que, nesse caso, quando eu boto na voz passiva, que é o que está aqui, a carne, a venda da carne, certo? Ela não comete ação. A ação ela não comete a venda da mercadoria, desculpe-me, a venda das mercadorias de João, ela não comete a ação, ela sofre a ação de ser observada por Pedro. Por isso, nós estamos aqui diante de uma voz passiva, certo? Nós temos aqui, ó, o verbo ser mais o particípio, nós temos aqui, ó, a preposição por, introduzindo o agente da passiva. Vamos com calma. Achei o termo essencial. E os termos agora, professor? Integrantes. Vou mudar a cor da caneta para trazer uma melhor visualização. Os termos integrantes, repare, venda não é um substantivo abstrato, isso é muito importante, lá em morfologia eu falo sobre isso. Quando eu falo das mercadorias não está completando
o substantivo venda? Não são vendas quaisquer, são venda, aliás, não é uma venda qualquer, é a venda das mercadorias, ó. Então, das mercadorias, exatamente está completando o nome que é um substantivo venda. Então, eu te pergunto, mercadorias vendem ou mercadorias são vendidas? Isso lá quando eu for dar aula de complemento nominal, a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, eu falarei sobre isso. Só estou provando a você que das mercadorias é um complemento nominal. Então, quando eu pergunto venda das mercadorias, mercadorias vendem ou mercadorias são vendidas? Você vai me dizer que mercadorias são vendidas, elas não são agentes, elas são pacientes. Portanto, essa é mais uma prova de que isso daqui é um complemento nominal. Além desta prova que eu estou te dando, que o termo das mercadorias está completando o nome vendas. Ó, achei o meu primeiro termo integrante, beleza? O meu segundo termo integrante está aqui, ó. Repare, está aqui, ó. Por Pedro. Eu tenho minha locução verbal, que é a locução verbal que traz a voz passiva, e por Pedro, deixe-me voltar aqui, ó. Das mercadorias é o meu complemento nominal. E por Pedro é exatamente o meu agente da passiva. Beleza? Então, professor, já encerrou os termos integrantes? Sim. Tem complemento verbal? Não. Na voz passiva não temos complemento verbal. Complemento verbal, ele vai aparecer na voz ativa, e vou mostrar no segundo exemplo. Então, professor, já finalizamos os termos essenciais, né? Quando eu exemplifiquei aqui o sujeito e o meu predicado, os termos integrantes, quando eu localizei o meu adjunto adnominal das mercadorias e o meu agente da passiva, por Pedro. Agora vamos pegar os termos acessórios? Sim, vamos lá. Então, mais uma vez, permita-me mudar a cor da caneta para ver uma melhor visualização. Então, quando eu digo a venda, a venda das mercadorias de João, opa, mercadoria não é um substantivo concreto, vendas é um substantivo abstrato, certo? Portanto, complemento nominal ele vai completar um substantivo abstrato. E ele é regido por preposição, venda, venda de alguma coisa, das mercadorias. Agora preste atenção, mercadoria não é um substantivo concreto, certo? Preste atenção, mercadorias não são mercadorias quaisquer, são mercadorias de João. Agora eu te pergunto, mercadorias de João, esse de João está sendo regido pelo nome anterior? Venda, venda de alguma coisa, a venda da carne, a venda do produto. Então, este de aqui, ele está aqui por regência nominal. Agora, este de aqui, ele está aqui por quê? Exatamente para introduzir, ó, locução adjetiva. Sério, professor? Sim. De João é uma locução adjetiva? Sim. E lembra que eu ensinei a vocês na última aula que o adjetivo na sintaxe ele é chamado de adjunto, adnominal? Opa, vai ficar pequeno aqui, ó, mas dá para entender. Adnominal. Beleza? Ficou feio, hein? Mas tudo bem.
Então, de João, ele exatamente, morfologicamente falando, é uma locução adjetiva, introduzida aqui, ó, pela preposição de, já ensinei isso a vocês, e sintaticamente é chamado de adjunto adnominal. Ele está aqui, ó, caracterizando as mercadorias. Ele está caracterizando o complemento nominal, ou melhor, o núcleo do complemento nominal. Porque mercadorias não é um substantivo? Falarei isso ao final. Preste atenção. De João, adjunta de nominal, ó. Achei o meu primeiro termo acessório, ó. Adjunta de nominal. Vem comigo. João, a venda das mercadorias de João. Ó, João, amigo do meu pai. Olha, olha as vírgulas aqui, ó. Amigo do meu pai. Eu não estou explicando quem é João. Se eu estou explicando quem é João, olha quem eu acabei de achar aqui, ó. O meu, o meu aposto explicativo. Olha que interessante. Então, amigo do meu pai está explicando quem é João. Ó, acabei de achar o meu aposto explicativo. Acabei de achar o meu aposto explicativo. Este verbo são observadas é um verbo apassivador. É o verbo usado para empregar voz passiva, o verbo ser, auxiliar mais o particípio. E todos os dias não me dá ideia de tempo. Logo aqui é um adjunto. Usei a mesma cor. Ah, tudo bem, é termo acessório mesmo, então vai a mesma cor. Adjunto, ó, adverbial de tempo. Ficou claro isso, galera? Então, eu mostrei a vocês sujeito. Quem é o meu sujeito aqui? Ó, vou tentar apagar este slide. Consegui. Quem é o meu sujeito aqui? Vamos aqui, ó, tentar esquematizar. A ideia é que vocês entendam. Quem é o meu sujeito aqui? Preste atenção, ó. A venda da carne. Opa, estou viajando. Deixa eu voltar aqui porque eu já até esqueci. A venda das mercadorias de João. A venda das mercadorias de João. Amigo do meu pai. Isso daqui é o meu sujeito. E quem é o meu predicado? É todo o resto. São observados por Pedro todos os dias. Ó, então aqui eu tenho o meu sujeito e o meu predicado. Ficou feio esse são, hein? Beleza. Vou mudar a cor para não embaralhar. Beleza. E quem é o meu termo integrante, galera? Ó, eu tenho um complemento nominal aqui, ó. Ó, das mercadorias. Certo?
Eu tenho um termo integrante aqui. E eu tenho também, ó, um agente da passiva, ó, por Pedro. Beleza? Ah, legal. E quem é o meu adjunto adnominal? Vou mudar a cor novamente. O meu adjunto adnominal, ó, essa, exatamente aqui a locução, ó, de João, certo? O meu adjunto adverbial, aquele cara que expressa tempo, ó, todos os dias. E o meu aposto, ó, amigo do meu pai. Opa, ficou feio aqui. Amigo do meu pai. Beleza? Deixa eu só corrigir algo aqui. Calma aí, não tem vírgula aqui. Isso, a vírgula é só aqui. Beleza? A vírgula é aqui, ó. Isso. A vírgula fecha aqui. Isso aí. Então, eu esquematizei exatamente. Ó, sujeito, a venda das mercadorias de João, amigo do meu pai, e o predicado são observadas por Pedro todos os dias. Repare. E aí dentro do meu sujeito eu tenho um complemento nominal. Vou mudar a cor para poder esquematizar. Dentro do meu sujeito eu tenho um complemento nominal das mercadorias, ó, tá vendo? Completando a ideia do substantivo vendas. Eu tenho dentro ainda, eu tenho no meu predicado um agente da passiva, ó, um termo integrante. E eu tenho lá dentro dos meus acessórios um adjunto adnominal, que é uma locução adjetiva, esse cara aqui. Eu tenho um aposto explicativo, este cara aqui. E eu tenho um adjunto adverbial, este cara aqui, todos os dias. Galera, eu acredito ter ficado claro isso daqui, beleza? Vamos avançar para finalizarmos este bloco introdutório. Deixe-me ver se eu consigo apagar um pouco desse risco que está aqui. Boa, consegui. Preste atenção ao que eu vou fazer aqui agora. Lembra que eu falei que os substantivos são núcleos? Quem é o meu sujeito? Ó, a venda das carnes de mercado, a venda das mercadorias de João, amigo do meu pai. Cismei com carne. Então, quem é o núcleo do meu sujeito? Ó, venda. É o substantivo venda. Aqui eu não tenho um complemento nominal. Tem um complemento nominal? Das mercadorias não complemento nominal. E quem é o núcleo do complemento nominal? Ó, mercadorias. Que é exatamente quem? Um substantivo. Aqui eu não tenho uma locução adjetiva, um adjunto adnominal de João. E quem é o núcleo do adjunto adnominal? João, um substantivo. Caramba, professor, você está me provando que cada termo tem seu núcleo? Sim. Amigo do meu pai, o aposto explicativo. Ó, isso aqui não é um aposto explicativo? Amigo do meu pai? Sim. E quem é o núcleo? Ó, amigo. Ó, substantivo. Eu tenho o verbo são vendidas por Pedro. Quem é o núcleo da minha voz passiva? Ó, minha voz passiva por Pedro. Quem é o núcleo?
Pedro, substantivo. E lá na minha locução adverbial, no meu adjunto adverbial também tem núcleo? Sim. Todos não é um pronome. Esse todos não é um pronome indefinido? Esse hoje não é artigo e dias não é um substantivo? Aqui, ó. Ou seja, eu estou provando para você que cada classe de palavra, ou melhor, estou provando para você que cada termo da oração existe como núcleo a classe de palavras substantivo. Ou seja, o tal do substantivo, mais uma vez te provando e confirmando, é a primeira palavra nuclear da língua portuguesa. E é núcleo de todos os termos. Repare, o meu sujeito, que é esse cara grandão aqui, o termo essencial, tem como núcleo substantivo venda. Das mercadorias, é o meu complemento nominal, tem como substantivo mercadoria, tem como núcleo o substantivo mercadorias. De João, o meu adjunto adnominal, tem como núcleo o substantivo João. Amigo do meu pai, o meu aposto explicativo, tem como núcleo o substantivo amigo. A voz passiva, por Pedro, tem como núcleo, ó, Pedro. E todos os dias, o meu adjunto adverbial tem como núcleo o substantivo dias. Certo? Agora, nessa parte de baixo aqui, para finalizarmos, repare que eu retirei os termos integrantes. Nessa parte de baixo aqui, ó, vou mudar a cor, e aqui eu finalizo a aula. Eu tirei, ó, eu tirei o termo acessório. Eu tirei o termo acessório. Deixe-me ver para não errar. Ó, vou encerrar aqui e eu apago aqui, ó. Beleza, agora sim. Eu tirei os termos acessórios, ó, de João. Tirei o meu adjunto adnominal. Tirei o meu aposto explicativo. Ó. Joguei para a voz ativa. Então, eu tirei a minha locução verbal e tirei também o meu agente da passiva e tirei o meu adjunto adverbial. Quem eu tenho? Pedro, meu sujeito. O restante é o meu predicado. Pedro observa, ó, é o meu verbo. Observa o quê? Observa a venda, observa a venda das mercadorias. A venda das mercadorias é o meu complemento, está na ordem direta. Vamos lá fazer a análise sintática com mais precisão. Vamos lá. Observa é um verbo de ação. E observa algo. Ó, observa a venda das mercadorias, objeto direto. Logo, aqui é um verbo transitivo direto. Só que não é uma venda qualquer, é a venda das mercadorias. Então, das mercadorias é o meu complemento nominal. A venda das mercadorias é o meu complemento verbal. Dentro do complemento verbal, atente-se a isso. A venda das mercadorias é o meu complemento verbal, que tem função de objeto direto, certo? Dentro do meu complemento verbal, eu tenho um complemento nominal. A venda, ó, das mercadorias é o que está completando o substantivo venda. Ficou claro isso? Aqui em cima, no primeiro exemplo, tinha uma voz passiva e eu usei todos os termos essenciais, integrantes e acessórios. Joguei depois para a voz ativa e usei somente os termos essenciais e integrantes. Certo? Ficou claro isso? Aqui eu finalizo a terceira aula referente à introdução
a sintaxe e a partir da próxima aula falarei sobre sujeitos, os tipos de sujeitos, tá? E seguiremos uma ordem, termo a termo. Lembrando, esses 3 blocos foram apenas blocos introdutórios para fazermos uma visão geral do assunto. Agora, a partir dos próximos blocos, iremos detalhar caso a caso, beleza? MR Militares, juntos somos fortes.